Boa tarde, meu nome é André Antunes, eu vou dar início ao webinar sessão número 1, CIPCAD Projeto um Edifício em BIM. Vou começar por dar o nome do ficheiro, vou chamar aqui exemplo, vou primeiro aceitar. Não vou fazer a importação de modelos BIM através do modelo OpenBIM e vou escolher a opção Introdução Automática EFC. Vou primeiro aceitar. E vou importar o ficheiro topestruturabase.ifc. O programa vai processar o ficheiro, ou seja, vai ler o modelo IFC. Este início de introdução de dados é um pouco distinto da filosofia, digamos, entre aspas, corrente da utilização de CIPCAD, que é a importação dos modelos de arquitetura, os ficheiros de arquitetura, e depois a introdução da estrutura por cima desses modelos de arquitetura. O que estamos a fazer neste momento é a importação, então, de um modelo IFC, e iremos ver então o que é que o programa importa desse modelo e como é que nos poderá então ajudar na introdução da estrutura. De momento então estamos a visualizar o modelo arquitetural do edifício. Estes foram todos os elementos foram importados pelo CIPCAD relativamente ao ficheiro IFC. Iremos depois então, através deste assistente, selecionar ou tomar algumas opções para a importação deste mesmo modelo. Primeira opção que nós vemos aqui é as alturas das plantas. Estas alturas também vieram do modelo IFC, não vamos fazer nenhuma alteração, ou seja, isto vem já definido pela parte da arquitetura. O mesmo acontece com a cota da planta de fundação e o tipo de fundação, vamos dizer que é encastrada, ou seja, depois irá ser trabalhado através de fundações diretas. No caso flutuante, no caso tivéssemos depois que definir um ensolarramento geral. A partir daqui podemos definir também as cargas em plantas, ou seja, definimos quais os valores de sobrecarga e quais os valores de RP, ou seja, revestimentos e paredes ou restantes permanentes. Isto basicamente só será selecionar cada um das linhas e definir qual o valor que eu quiser considerar aqui. Eu não vou fazer alteração, será meramente um exemplo demonstrativo, e vou fazer o seguinte. Fazendo o seguinte, temos então aqui a importação do layer de estrutura, ou seja, basicamente o programa está a identificar quais os elementos de pilar que já estão inseridos no programa, no ficheiro IFC, e como poderão ver, isto no caso de obras, seja de qualquer dimensão, mas claramente num projeto de grandes dimensões, se torna muito mais produtivo o facto de conseguirmos importar logo estes elementos verticais e os pilares ficarem definidos e com a posição que estará então predefinida no modelo arquitetural, no modelo de arquitetura. Então, neste caso, o programa identifica estes elementos. Eu vou fazer o seguinte, e passamos então para a definição das lajes. Ou seja, o programa identifica dois tipos de lajes, com estas duas designações, estrutura 250 e estrutura 300, a estrutura 250 serão estes elementos que estão aqui, incluindo aqui as consolas, e a estrutura 300 serão as lajes de piso. O que nós vamos dizer ao programa será, relativamente aos contornos exteriores e aberturas, ou seja, neste caso os contornos interiores, eu vou definir que para a estrutura 250 eu vou ter um contorno exterior de viga 30, viga alta 30 por 40 e para as aberturas viga rasa, que vai assumir a espessura da laje, de 30 cm. Para a estrutura 300, vamos ter então duas situações de viga alta, seja para os contornos interiores e exteriores, viga de 30 por 40 e 30 por 40. O próximo passo será a importação da cobertura. E na importação da cobertura vamos tomar aqui uma decisão, ou seja, o programa identifica o plano de cobertura inclinada, mas isso será algo que eu vou demonstrar mais para a frente. Como também será necessário no programa definir o que é que são as vigas comuns no modelo, de forma a que o programa consiga definir a penalização da armadura da viga no grupo correspondente. Com isso será necessário identificar no programa, será também então aqui importante, neste exemplo, não importarmos a cobertura e irei então demonstrar posteriormente como é que nós definimos então esta cobertura de 6 águas que temos aqui, de 4 águas que temos aqui.
6 águas, sim, iremos ver mais à frente. E vou fazer então o seguinte. O próximo passo serão as cargas das paredes, ou seja, o programa, para além da definição de elementos verticais, de pilares, identificação das lajes, identifica também os elementos de paredes que foram introduzidos no modelo IFC. Neste caso, eu irei optar por, primeiro de tudo, desmarcar todos os elementos, ou seja, neste momento não iria importar nenhuma parede, mas, para o caso, eu vou importar aqui a parede 363, que neste caso é a parede exterior do edifício, onde eu vou fazer o quê? Ou seja, no caso da definição do tipo, e ao definir o tipo, nós temos aqui já várias paredes predefinidas, em que poderíamos selecionar a partir daqui qualquer um destes dados estão aqui, ou então definir genérico, em que eu vou dizer que esta parede exterior pesa 2,5 kN por metro quadrado. O que o programa vai fazer depois é multiplicar esta carga pela altura da parede, que o programa sabe por causa da altura do grupo, e a partir daqui aplica automaticamente uma carga linear com o peso das paredes exteriores no modelo estrutural. Eu vou fazer isso para a parede exterior e para esta parede 300, que é esta parede interior mais grossa, que temos aqui a dividir as frações da zona comum, em que esta parede irá pesar 1,5 kN por metro quadrado. E a partir daqui fazemos o seguinte, e vou optar também por importar as máscaras de desenho que estão também introduzidas no modelo IFC. E faço terminar. O programa então vai processar então esta informação que introduzi e passa para a janela de dados de obra. Na janela de dados de obra será onde eu tomo as opções técnicas para o cálculo. Isto poderá ser feito imediatamente antes do cálculo, ou então à medida que vão iniciando a obra. Isto basicamente, por exemplo, no caso de betão, nós podemos escolher então aqui a classe betão, fazer a alteração da classe betão para a classe betão pretendida. Aqui podemos escolher as normas pelas quais vamos calcular, aqui tensões admissíveis do terreno, enfim, uma série de opções técnicas diretamente relacionadas com o projeto que estão a calcular. Todas elas serão definidas aqui, ou seja, mesmo no caso das ações horizontais, a ação de vento, escolheríamos então se íamos calcular a ação de vento segundo era o código RSA, e o mesmo depois para a ação sísmica. Eu vou aceitar este modelo como está, assim, não vou fazer mais alterações a nível de opções técnicas e neste caso aparece uma série de avisos que são encontros de vigas que vieram do fecheiro IFC, que o programa encontra que estejam sobrepostas. Isto por vezes nós necessitamos depois de dar um pequeno ajuste ao modelo, de forma a que seja possível calcular o mesmo. Basicamente o programa está então para os vários grupos a indicar a posição dessas mesmas vigas. Eu vou fechar a janela de aviso e fazendo aqui um 3D, podemos já visualizar o que é que foi importado pelo programa. Ou seja, foi importado os modelos de pilares, os contornos exteriores relativamente àquelas situações foram definidas por mim, a nível de contorno interior e contorno exterior e contorno interior, e no caso dos outros pisos, que serão os outros pisos, porque esta laje não tem a mesma designação que esta, os contornos com vigas altas e os contornos interiores também com vigas altas. Para o modelo depois iremos então agora irei agora demonstrar como é que se introduzem, por exemplo, os muros de cave, paredes de elevador, e depois, enfim, mais para a frente, as coberturas inclinadas. Eu vou fechar este modelo e a partir daqui vou abrir outra obra. Esta é a mesma obra, apenas tenho a introdução de dados seccionado por várias obras. Nós de momento estamos no separador entrada de vigas. A colocação de paredes e a edição de pilares será feita aqui no separador entrada de pilares. No entanto, eu para poder introduzir esta parede elevador, que ela não veio automaticamente do modelo IFC, e eu não posso ter nas várias plantas nenhuma viga na posição onde eu vou colocar a parede, senão a parede não consegue ser introduzida porque estará sobreposta com uma viga. Isso acontece cá em cima na cobertura, em que nós temos esta
viga que foi aqui introduzida, que veio do modelo IFC, em que eu vou apagar para poder introduzir a parede até a este grupo de cobertura. O mesmo acontece no grupo do piso zero. Como eu vou colocar aqui muros a toda a volta, eu não vou poder ter estas vigas aqui, porque eu não posso colocar um muro por baixo de uma viga. Ou seja, o próprio muro termina ao nível do piso zero. Logo, eu também vou apagar estas 3 vigas, e como estas vigas também serão introduzidas automaticamente, vou apagar estas 3 vigas que formam estas clarabóias. Agora sim, passo para a entrada de pilares. E a entrada de pilares, eu poderia ver que tem a importação dos pilares todos, que vieram então do modelo IFC, mas no entanto depois, dentro do CIPCAD, nós podemos sempre editar estes elementos de forma a passá-los, neste caso como vemos aqui, para pilares circulares. Ou seja, eu posso sempre editar estes elementos de forma que no piso zero, por exemplo, eu defina como circular, com o diâmetro que eu pretender, neste caso 40, e ele neste grupo do piso zero, da fundação até ao piso zero, será circular, e depois nos restantes pisos será retangular. Podemos depois também utilizar outros comandos que temos no programa, como seja, por exemplo, o comando de cópia, em que eu posso copiar este pilar que está aqui para este pilar que está aqui, porque tem o mesmo início e fim e tem a mesma secção no mesmo grupo. Este pilar que temos aqui será também circular. Ele neste momento está introduzido aqui, mas na arquitetura está desenhado este pilar circular desta forma. O que quer dizer que se eu transformar este pilar num pilar circular, ele fica fora do posicionamento da arquitetura. O que quer dizer que esta face é a face que não se desloca. Se é a face que não se desloca, o ponto fixo terá que estar nessa face. Ou seja, nós podemos sempre alterar o ponto fixo para esta face e agora sim editar este pilar, ou copiar o pilar dos outros, caso estivesse no início e fim, e passar este pilar para circular de 40, e ao fazer aceitar teremos então o pilar circular, mas na mesma posição, porque aquele ponto fixo impede que esta face se desloque. Para a colocação da parede, ou seja, nós vamos então introduzir um elemento novo à parede, vou chamar este elemento eleve de elevador, dizemos o grupo final e o grupo inicial, e começo a introduzir lados de parede. Vou começar aqui pelo eixo, pelo ponto 00 da introdução do elemento nova parede, e clico num ponto aqui e num ponto qualquer aqui para cima. O programa pede uma coordenada, eu vou colocar 2,2 metros, vou colocar a dimensão à esquerda da parede 0,25, ou seja, uma parede de 25 cm, e a dimensão à direita de 0. Ou seja, coloquei a parede toda para o lado exterior. Continuo com o comando introduzir lado ativado, logo oprimo neste ponto, vou oprimir neste ponto aqui e coloco 3,4 metros. O programa automaticamente mantém a dimensão à esquerda e a dimensão à direita, roda a introdução da parede, que ela foi introduzida da esquerda para a direita, e primo aceitar novamente. E depois a partir daqui já tenho este eixo, vou oprimir aqui, vou oprimir ali, e o programa coloca-me a dimensão toda para o lado direito, sendo como se a parede fosse introduzida de baixo para cima, ou seja, é mesmo para o lado direito em que eu pretendo que a parede seja introduzida, ou seja, literalmente fomos introduzindo a parede, dando as coordenadas pelo contorno interior da parede do elevador. Este eixo que está aqui indica-me qual é o eixo, ou neste caso o ponto de inserção da parede. Eu vou fazer aceitar, e ativando as capturas, neste caso só a interseção de dados, eu vou capturar este ponto da parede e introduzo a parede. Ou seja, basicamente, voltando aqui ao separador entrada de vigas, visualizando aqui o 3D, nós podemos ver que já temos a parede introduzida. Bom, neste caso, continuamos com a introdução dos muros de cave. Ou seja, eu posso baixar e introduzir o muro de cave aqui, ou introduzir o muro de cave no grupo de fundação. Será indiferente. Ele vai desde a fundação até ao piso zero. Então, venho aqui a vigas muros, introduzir muro, introduzo um muro de betão armado, vou criar os impulsos, ou seja, edito os impulsos do terreno, crio um impulso novo até à cota zero, porque o nosso piso zero está até à cota zero, logo se o muro termina à cota zero, o impulso do terreno não pode ter um valor superior a zero, porque senão teríamos terreno por cima do muro. Para aceitar, como eu vou introduzir o muro da direita para a esquerda, eu vou ter o meu impulso de terreno à esquerda. Faço aceitar, e
Para a introdução deste elemento, já não necessito ter as capturas à máscara ativadas, neste momento até já atrapalham, não ajudam, e a partir daqui o programa captura o pilar. Capturando o pilar, eu vou introduzir o muro para este lado. Como eu não tenho outro elemento aqui de captura, eu vou ligar o ortogonal e eu vou introduzir o muro um pouco à toa, até aqui à frente. Vou oprimir com o botão direito do rato, volto ao menu do botão armado, vou editar a fundação deste muro, porque este muro deste lado tem a consola da sapata, só existe para o lado direito. Vamos supor que para este lado era terreno, tinha outro edifício, era terreno do vizinho. Então vou colocar aqui à direita, faço aceitar, vou oprimir aqui num ponto qualquer e vou levar o muro também um pouco à toa até lá acima. Botão direito do rato novamente, impulsos, vou colocar agora os impulsos à direita, porque eu vou introduzir o muro agora daqui para ali, ou seja, este é o lado direito do muro, e vou editar as fundações e vou, neste caso, supor que a consola da sapata já pode ser de ambos os lados. E vou aceitar e vou levar este muro do P25 até aquele muro dali. Estes pequenos pedaços que estão aqui estarão a mais, podem ser depois então apagados, ou seja, vou apagar este tramo de muro e vou apagar este tramo de muro. Este muro está corretamente introduzido, este também, este não. Ou seja, se eu fizer aqui um pouco de zoom, eu vejo que a linha da arquitetura está aqui e a linha da parede do muro está aqui. O que é que nós podemos fazer nestas situações? Isto acontece porque nós não tínhamos aqui nenhum elemento pilar, nem nenhum elemento pilar aqui, não havia necessidade para criar ali o alinhamento. Então, nós podemos ajustar este muro e ligamos as capturas para podermos ajustar o muro ao mais próximo, à linha mais próxima. E ao fazer aceitar e ao passar o cursor por aqui, quando acender esta captura da ampulheta, nós damos um clique e a face do muro vai para a linha da arquitetura. Foi feito o ajuste, já não é necessária a captura, então vou desativar a captura. Subindo de piso, temos então aqui já um ponto de interrogação. Porquê? Porque já temos um contorno efetuado e eu vou fechar esta parede de elevador para quando colocar a laje não me entrar para dentro da parede de elevador. Então vou colocar aqui uma viga alta, vamos supor 0,20 por 0,50. Vou oprimir aqui simples, irei já mostrar aquele comando para que poderá servir. Vou desligar aqui a arquitetura, a ortogonalidade, vou oprimir neste ponto, e sem ativar as capturas, ajustando só, o programa vai facear a viga pelo elemento de parede. Temos então aqui estas vigas circulares. Recorrendo novamente ao módulo de introdução automática, do qual a introdução automática BIM faz parte, eu vou introduzir uma viga nova, que será uma viga invertida de 0,20 por 0,8, e depois vou ativar aqui este método de introdução, que é a captura. Isto faz com que, ao passar o cursor por cima de uma linha de arquitetura, o programa identifique as linhas todas como vigas, ou seja, colocando o meu cursor aqui, eu estou automaticamente a colocar vigas como elas estão desenhadas na arquitetura. O mesmo acontece por outras linhas que nós vemos aqui. Ou seja, este método aqui de introdução através de captura, então faz parte também daquele modo de introdução automática e, da mesma forma, o módulo de importação de modelos IFC que passei o assistente logo no início da obra. A partir daqui vou colocar uma laje fungiforme, recuperável, 2 cliques no sítio onde querem inserir a laje e a laje fica inserida. Cancelando o comando de inserção de laje, nós podemos gerar as zonas maciças, ou seja, uma laje fungiforme necessita de zonas maciças para poder trabalhar e, neste caso, o programa gera as zonas maciças pela largura a largura de influência dos pilares, mas a qualquer altura nós podemos inserir zonas maciças novas, onde podemos ir desenhando à medida que seja necessário, por exemplo, no caso destas aberturas e mesmo também no caso dos limites exteriores da laje, de forma que os cocos não estejam a ir diretamente aos muros, nem diretamente às vigas. O mesmo acontece, temos aqui 2 pilares que nascem em cima desta zona maciça, podemos incrementar esta zona maciça e ir introduzindo as zonas maciças ou retificando as zonas maciças à medida das necessidades. Nós nunca podemos deixar estes pontos de interrogação, porque isto são zonas que o programa não sabe se falta laje, se é abertura. Logo, podemos introduzir então aqui uma abertura ou apagar a laje e temos que apagar
estes elementos que estão aqui, e agora sim, voltando novamente ao 3D, temos então a obra já um bocadinho mais introduzida, ou seja, foi colocada então a parede, a laje, as zonas maciças e ali as zonas das claraboias com as vigas invertidas. Eu vou abrir aqui outro modelo, vou mostrar aqui outro passo que pode ser tomado no programa. Neste exemplo que temos aqui, eu vou voltar aqui ao 3D para vos poder mostrar melhor. A laje já tinha sido introduzida e tinha sido também introduzida aqui laje de vigotas. A forma de introdução é semelhante, a única diferença é que aqui estamos a tratar de lajes fungiformes aligeradas, aqui estamos a tratar de lajes de vigotas. Esta estrutura, ou neste edifício, o piso 1, 2, 3 e 4 são exatamente iguais. Isso fez com que, ou isso poderá, nós poderemos tratar este edifício, ou esta estrutura, agrupando o piso, ou seja, o piso 2, 3 e 4 foi agrupado, isto num comando de entrada de pilares, que vos mostro já de seguir, foi agrupado de forma a simplificar tanto a edição de armaduras depois do cálculo, bem como a introdução de dados, ou seja, a entrada de pilares, naqueles grupos que foram importados do modelo IFC, é possível criar-se agrupamentos de forma a que, quando estiver a fazer alterações num piso, estamos a fazer alterações em 3 ao mesmo tempo, que eles estão agrupados num. Isso faz com que, sendo que o piso 1 seja igual aos restantes pisos, seja o 1, o 2, o 3 e o 4, nós não vamos agrupar 4 pisos num só, porque convém não agrupar mais do que 3, senão depois de piso ou de piso para agrupamento ou de agrupamento para agrupamento, pelo menos assim há dispensas, no caso de agruparem 10 pisos, ficam os 10 pisos armados pelo mais desfavorável, ou seja, não é de toda a coisa mais económica a fazer numa estrutura, mas neste exemplo, ou seja, temos o piso 1 introduzido, nós podemos subir de piso para o piso 2 até 4, os pisos agrupados, e vir aqui a grupos, copiar de outro grupo. Nós estamos neste grupo, neste agrupamento, e vou copiar o piso 1, já que eles são todos iguais, e aproveito os dados que estão introduzidos no piso de baixo para podermos então termos grande parte da estrutura introduzida, ou seja, deste piso que está aqui, copiamos para o de cima, que são 3 agrupados, logo isto fica tudo introduzido. Relativamente à cobertura inclinada, eu vou abrir aqui outra obra. Bom, nesta obra foi apenas introduzido aqui a cobertura do desvão e temos uma água, duas águas, 3, 4, 5, 6. Ou seja, esta viga, estas duas, mais estas duas e estas duas são comuns com o grupo superior. No grupo superior teremos então as vigas de comieira e rincão e a laje que vai descarregar para esta viga. Basicamente esta viga recebe laje do grupo do desvão e recebe laje do grupo de cobertura inclinada. Ou seja, tem que ser comum a esses dois grupos. Recebe cargas de laje de dois grupos distintos, ela tem que ser comum a esses dois grupos distintos. E é isso que nós definimos no programa. Eu vou apagar a visualização das cargas. Ou seja, nós em vigas muros teríamos que, em viga comum, fazer viga comum, definir, e para mim sempre no eixo da viga, de preferência, definir que esta viga é comum com o grupo superior. Vou fazer isto apenas nas vigas que efetivamente vão ser comuns. São estas aqui e agora estas aqui. Subindo de piso, vão já aparecer as vigas que eu defini como comuns. Eu vou introduzir o restante das vigas que pertencem aqui a estas coberturas inclinadas. Ou seja, vou fazer aqui a introdução de vigas rasas e vou introduzir com a ajuda do ortogonal estas vigas. Reparem que se eu for ligar esta viga àquele pilar que está ali, ele coloca uma viga com um pouco de inclinação. Porquê? Porque este é o eixo deste pilar e este é o eixo deste. Quando assim for, podem prolongar as vigas um pouco mais. Aproveitam que estão com o comando ortogonal ativado. Prolongam estas vigas. Vou prolongar esta viga. Prolongo esta viga assim. Esta conecta aqui. Este plano já está fechado. Vou fazer o mesmo assim. Este plano já está fechado. Aproveito, como fiz com os muros, vou apagar estes pedaços de vigas que estão a mais
pelo menos as vigas já estão alinhadas. Esta viga também é introduzida através deste eixo de pilar, mas de qualquer forma, com o comando ajustar, nós podemos, premindo aqui no meio da viga, ajustar esta viga para cima, que ele vai facear com o pilar. E agora vou introduzir as duas vigas de comieira e as vigas rincão. Da mesma forma, posso auxiliar-me do módulo de introdução automática, módulo que também pertence então ao BIM, e vou colocar aqui captura e ao passar o cursor por cima da viga, ele identifica-me como, por cima da linha da arquitetura, ele identifica-me como viga, basta só oprimir e teremos então estas vigas introduzidas. Vou agora voltar a colocar aqui como simples e vou colocar aqui 6 lajes maciças. Vou colocar uma altura de 20 e com 2 cliques vou introduzir as lajes que temos aqui. O que falta é definir aqui os planos inclinados, ou seja, eu vou a grupos de desníveis de lajes inclinadas. Eu vou criar 4 desníveis para inclinar estas 6 águas. Ou seja, vou fazer aqui mais, vou criar um novo plano, vou chamar 1, por exemplo, 3 pontos com desnível, e vou, nesta união entre vigas, definir o plano, o desnível 0. E depois, desligando o ortogonal, nós não podemos ter o ortogonal ligado na definição de planos, vou oprimir aqui junto no eixo desta viga e dizer que tenho menos 0.09 metros de desnível. Isto é a altura entre este grupo de cobertura e o desvão que está no piso de baixo, ou seja, a diferença entre os dois grupos é 1.09. Daí eu estou a dar um desnível de menos 1.09. Dou aqui um ponto, vou criar um triângulo, defini o meu primeiro desnível. Vou fazer o segundo desnível, que será para esta segunda laje que temos aqui, esta laje triangular. Vou copiar este ponto 00, vou definir aqui menos 1.09, menos 1.09, faço um terceiro desnível, 3 pontos com desnível, sempre. Vou copiar este ponto 0, vou dar ali outro ponto, menos 1.09 e ali menos 1.09. E vou criar um quarto desnível, que vou defini-lo para esta laje daqui. Junto à união das vigas 0, a viga comieira não se desloca, e menos 1.09 e ali menos 1.09. Ou seja, a partir de agora vou atribuir os desníveis. Ou seja, o primeiro desnível foi feito para esta laje, mas esta laje tem a mesma inclinação desta. Logo, este desnível que foi criado para aqui também serve para esta laje. Fazendo um pouco de zoom ao refresh do desenho e vê logo o sentido da orientação da inclinação do plano. Botão direito do rato, o segundo desnível foi criado apenas para esta laje, o terceiro desnível foi para esta laje, mas esta laje tem a mesma inclinação, logo pode ser aplicado também para esta, e por fim o quarto desnível para esta laje daqui. Botão direito do rato, vista 3D do grupo, conseguimos ver os planos inclinados, foram definidos, lá está a viga, a laje a terminar no piso de baixo, e vista 3D do edifício, conseguimos visualizar todo o edifício, e agora também já o plano inclinado. Reparem, esta viga recebe cargas da laje do desvão e recebe cargas também da laje de cobertura. Logo, tem que ser comum a estes dois planos. Estas vigas que estão aqui não são comuns com grupo nenhum. Elas pertencem apenas ao plano do desvão. Vou subir de piso e vou acabar por definir a cobertura plana que temos cá em cima, ou seja, nós podemos prolongar estas vigas, ou seja, eu prolongo estas vigas que já vieram também do modelo IFC para este novo elemento de parede que foi introduzido posteriormente, e agora colocamos aqui uma laje maciça. E podemos também definir aberturas nesta laje maciça, temos aqui uma claraboia, então aqui em laje podemos introduzir uma abertura com um ângulo 0, que é o ângulo que forma estas vigas da claraboia, e agora vou voltar novamente aqui a ativar as capturas, neste momento só a interseção, então primo aqui no ponto inicial e no ponto final da claraboia, e ao fim e ao cabo ficamos com a claraboia introduzida. Outro elemento que necessita de ser aqui introduzido, neste caso que vou mostrar, é a colocação de uma escada. Ou seja, perdão, eu vou aqui para o grupo de piso menos 1. E no grupo do piso menos 1 vou definir aqui o início de uma escada. Podem ser introduzidas vários tipos de escadas no programa. Vou fazer a introdução de uma escada de 2 lances, basicamente. Ou seja, vemos aqui então escadas nova,
Vou definir aqui que a escada tem uma largura de 1,45 m, tem um cobertor de 0,25 e um espelho de 0,188. Isto é tudo dados que depois podem ser medidos na própria arquitetura. A categoria de utilização é a categoria de utilização da escada, neste caso é a hipótese de sobrecarga, é a hipótese de privados, habitações, hotéis, neste caso, e vou aqui a tramos e crio um tramo novo. Já temos várias tipologias de escadas aqui criadas no programa, mas eu vou criar uma nova mesmo. A partir daqui, eu vou chamar esta escada LE1, lance de escada 1. Podemos forçar a altura da escada, se tem degraus iniciais. Neste caso, temos dois lances retos com patamar de meia volta. Isto no caso de termos lances retos, porque o módulo de escadas também tem vindo a ser evoluído, a ser trabalhado, e neste momento já podemos também ter lances curvos e lances retos na definição da escada. No nosso caso será uma escada mais convencional, que temos aqui lances retos, em que no primeiro lance nós vamos ter 7 degraus e no segundo lance vamos ter 9 degraus. A largura da abertura da escada é 0,3, esta largura daqui, e a largura do patamar é diferente à largura da escada, que mede então 1,2. A largura da escada é 1,45. Estamos a falar que é uma escada com patamar apoiado em ambos os lados. Okay? Mas como se tivéssemos aqui muro de alvenaria, algum elemento que suporte o patamar intermédio, ou seja, ela descarrega metade das cargas onde nasce e outra metade no patamar intermédio. E vou fazer aceitar. Ter uma atenção, isto é uma situação que ocorre muitas vezes na assistência. O desnível que vence a escada tem que ser igual ao desnível do grupo. Ou seja, se o grupo tem 3 metros, a escada tem que vencer um desnível perto desses 3 metros. Ou seja, se definem uma escada com os dados dos degraus errados ou algo do género, e eu tivesse uma altura entre grupo de 3 metros e eu criasse uma escada e ele dissesse aqui que o desnível que vence é 2,60 m, quando tiver a introduzir a escada, o programa vai dizer que a escada não consegue entregar a lado nenhum, ou seja, não há ponto de entrega da escada. Isto é basicamente o único problema que podem ter na introdução das escadas. Mas isso tem tudo a ver com os dados que introduziram geométricos da escada que não estão corretos face à altura do grupo que definiram no programa. Não é? Fazemos então aceitar, fazemos aceitar novamente, fazemos aceitar novamente e agora, fazendo então uso novamente das capturas, eu capturo o ponto inicial da escada e ela agora roda segundo esse ponto e, neste caso, poder ligar ao ortogonal ou então capturar outra interseção de dados, a interseção aqui de linhas da própria escada. Botão novamente do rato, botão direito para cancelar, cancela a escada e agora se visualizássemos o 3D, podemos ver então aqui o modelo inserido já com a escada de um grupo para o outro. Volto novamente a referir, vamos ver, a altura do grupo daqui a aqui são 3 metros, a escada tem onde chegar. Se ela vencesse só 2,60 m, ficava aqui no ar e o programa não iria considerar a escada. Por fim, para este elemento, para este edifício, seria também, para o caso depois do cálculo das fundações, fazer a inserção dos elementos de fundação. Ou seja, eu vou aqui, fundação, elementos de fundação, faria aqui mais, novo, não é? Elemento de um só pilar, e ao introduzir os pilares, ao introduzir as fundações, desculpem, as sapatas, tudo dependerá também onde eu tiver o meu cursor, ou seja, se eu colocar o cursor para aqui, eu estou a colocar sapatas cêntricas de face, sim, tenho que colocar sapatas cêntricas de canto. Se eu colocar aqui o cursor em cima do pilar, estou a fazer sapatas centradas, ou seja, o que nós necessitaríamos nesta situação seria ir premindo sobre os elementos de pilar, de forma a definir as suas sapatas. Neste caso não é necessário, não devem colocar, não é necessário e efetivamente não devem considerar elemento de fundação nestes pilares que pertencem aos muros. O programa sabe que o pilar trabalha com o muro e descarrega a carga para o muro e depois do muro para a sua sapata contínua. Okay? Temos então aqui também uma parede de elevador em que vou colocar o meu cursor aqui centrado e temos então a fundação de elevador. No caso de termos pilares que estão perto uns dos outros, é normal, depois dependendo, claro, das cargas, que as sapatas se sobreponham uma com a outra. E
pode-se depois analisar isso posteriormente, depois do cálculo, ou no entanto eu posso já tomar essas opções e dizer, bom, eu pretendo que estes dois pilares estejam aqui, que tenham uma sapata conjunta. Bom, isso fazendo no programa, quando eu inseri aqui um elemento novo, eu defini elementos de um só pilar, mas nós podemos colocar aqui elementos de múltiplos pilares. E ao fazer aceitar, basta-me fazer uma seleção dos elementos que eu quero em uma sapata, confirmar com o botão direito do rato e depois posicionando o cursor no meio dos dois pilares, neste texto que aparece ali, permito novamente com o botão esquerdo do rato, eu faço uma inserção de uma sapata de múltiplos pilares. Neste caso, uma sapata com dois pilares. A partir daqui, caso haja também essa necessidade, e convém para haver um pouco de travamento das fundações, podemos então também inserir vigas de equilíbrio e linteiros. Ou seja, introduzindo uma viga nova, o programa pergunta se eu quero introduzir vigas de linteiros, vigas de equilíbrio, ou então o que está selecionado sempre por defeito, que é a viga com equilíbrio automático nos extremos. O que é que isto faz? O que é que o programa faz nesta situação? Permino sobre este pilar e levando o lintel até este muro, eu aqui vou ligar o ortogonal para ficar com as vigas mais direitinhas. Ao ligar esta minha viga a este muro, ele coloca efetivamente uma viga de equilíbrio, mas só equilibra os momentos nesta sapata excêntrica, porque esta é uma sapata excêntrica. Nesta sapata centrada, apesar disto ser uma viga de equilíbrio, o programa não equilibra os momentos desta sapata centrada. No entanto, isto porque estamos a considerar a viga com equilíbrio automático nos extremos. No entanto, se eu quisesse que esta viga de equilíbrio também equilibrasse os momentos desta sapata centrada, por opção técnica, eu posso a qualquer altura ligar ou desligar o equilíbrio de momentos nesse lado. Ok? Bom, para a introdução dos restantes elementos, isto faria-se também como uma introdução de vigas, ou seja, eu posso estar a introduzir estes elementos assim, de forma a ter os meus linteiros perfeitamente alinhados, podemos introduzir assim e depois, da mesma forma como fizemos com as vigas da cobertura e com as vigas do piso zero, exatamente, os muros do piso zero, digo, apagar os excedentes, mas ao menos assim ficamos com as vigas introduzidas com um ângulo mais correto entre elas. Ou seja, vou fazer assim, por exemplo. Neste caso, venho aqui um bocadinho do pilar ao lado, aqui assim, e agora podia apagar todos estes excedentes que estão aqui. E aqui. E depois também poderíamos ligar estes elementos a esta fundação da parede e a qualquer altura também desligar o ortogonal e fazer uma ligação com outro tipo de inclinação. E daqui também voltar a ligar o ortogonal e ligar estes elementos assim. Bom, voltando aqui a este elemento, este foi aquele elemento pilar, aquele lintel que estava ali por cima daquela sapata. Eu vou abrir aqui a obra, já é a obra já com uma dimensão, com dimensões distintas de fundação, porque isto já também será a obra após o cálculo, e desta forma, demonstrando aqui alguns pequenos passos, vimos como é que conseguimos importar o modelo, tendo já a posição dos pilares verticais, que por vezes é a situação, por vezes não, quase sempre é a situação que poderá trazer mais trabalho, digamos assim, ter a localização dos elementos verticais todos, por depois a introdução dos elementos de laje, mesmo quando já temos então a importação da posição das próprias vigas, quando daquela seleção do assistente, a colocação das lajes depois será a situação mais simples a fazer. E, para além disso, temos então já desenhado no modelo as cargas lineares que vêm
da seleção que fizemos anteriormente das paredes do modelo IFC, ou seja, as próprias cargas que estão aqui definidas são as cargas que vieram importadas do modelo IFC. Claro está que depois podemos e devemos introduzir as cargas a mais que sejam necessárias, como por exemplo cargas de varandas, etc., que tenhamos relativamente ao projeto que estamos a fazer, mas de qualquer forma até mesmo estas cargas com a posição das paredes do modelo IFC já estão também inseridas de forma automática pelo programa. Bom, sendo assim, eu dou por terminada esta primeira sessão do webinar do CIPCAD.